Bom dia. Então, dando sequência ao tema das terças e quinta, que é o efeito da acupuntura no bem-estar geral, na saúde das pessoas. Então, hoje a gente vai comentar, principalmente agora que está nesse inverno mais frio, então sobre os efeitos da acupuntura na rinite, na sinusite, na asma e da bronquite, que são as doenças respiratórias de modo geral, né? Então as pessoas que sofrem dessas patologias sabem que se incomoda bastante. Tem a rinite crônica, a sinusite crônica, aquela asma contínua, bronquite que está sempre atrapalhando e piora nesse período do inverno especificamente, né? Então o que se recomenda fazer então? Quando nós fazemos a acupuntura, como eu falo, você consegue diminuir as crises de rinite, de sinusite, aliviar aquela crise asmática e a parte da bronquite, né? Então, eu faço acupuntura já há uns 27 anos e há 27 anos atrás eu trabalhava na UTI do Hospital São José aqui de Criciúma. Algumas vezes a gente pegava lá os pacientes com crise de mal asmático e a gente fazia acupuntura para ajudar na crise do paciente, né? Então, mesmo naquele quadro extremo do mal asmático, a gente conseguia reduzir a própria crise e reduzir a dose de medicação. Em termos clínicos normais, a gente atende, por exemplo, como é um processo crônico, a gente fala assim, da mesma forma, a acupuntura alivia o sintoma, mas como é que você vai corrigir ou, entre aspas, curar a doença, né? Então, todas essas doenças estão ligadas a dois fatores interessantes, né? Que é o clima, quer dizer, onde você vive, e é uma coisa que é importante, chama-se poluição. A poluição química e a poluição ambiental visível. Então, onde tem poeira, sujeira, então você pode pegar na tua casa, no teu apartamento, mesmo que esteja tudo fechado, você deixa tudo trancado à noite, de manhã você pode ir lá na sala, passar o dedo na mesa, você tem pó. Como é que entrou o pó se está tudo fechado? Então esse pó está no ambiente, nós respiramos e bloqueamos isso. Então, a primeira coisa que a gente fala para o paciente, primeiramente para bronquite e asma, uma coisa interessante é respirar pelo nariz e expirar pela boca. Então, o que acontece? No inverno, tem o que chama que é o síndrome do respirador bucal. A pessoa respira pela boca e não pelo nariz. Aí você faz assim lá fora. O ar frio entra aqui, direto para a traqueia. Quando está frio, ele vai contrair, ou seja, vai fechar as traqueias para não deixar o ar entrar frio tão rapidamente. Isso acaba gerando uma crise. Se eu fizer pelo nariz aqui, então o frio vai passar aqui, então você vai estar com você respira pelo nariz, parece que dá uma queimação, uma ardência, né? Então aí as narinas aquecem o ar para não chegar tão gelado no pulmão, diminuir esse aspecto. Então, na questão, por exemplo, agora de um ano para cá que nós estamos usando máscara, a maioria das pessoas, então você vai notar que quem está usando máscara, por exemplo, reduziu as crises de rinite, sinusite, bronquite. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a máscara aqui, tá, ó, ela vai bloquear um pouco a poluição e ao mesmo tempo, você estando com máscara, quando você respirar no inverno lá fora, o frio já não entra tão rapidamente nas narinas. Então isso é importante para quem sofre de bronquite, já que criou um hábito, no inverno, logo após o mês de maio, junho, até final de setembro, outubro, deveria usar máscara periodicamente quando sai de casa, para evitar exatamente essas contaminações. O outro fator que nós falamos em termos dessa parte de seio de face e respiração, existe um fator emocional ligado a duas coisas, chama-se preocupação excessiva, certo? Que dificulta esse mecanismo aqui, e o grau de ansiedade, duas coisas que está ligado a piora desses quadros, né? Na questão alimentar, é aquilo que a gente fala, reduzir aquilo que gera inflamação dentro do nosso corpo. O pior inflamatório que tem
é o açúcar. Todos os níveis de açúcar, seja o refinado, que é o pior, o mascavo, mas o açúcar de forma geral. O trigo, que é o glúten, né? E o leite de vaca, né? Esse que você está comprando no mercado, em caixinha, saquinho de plástico, né? Então, esses produtos, uma boa parte das pessoas, produzem inflamação e uma reação de alergia. Então, o que eu oriento para o paciente é: faz um teste, se você tem rinite, bronquite, asma, então suspende essas três coisas, o açúcar, o leite e o glúten, e vê o que acontece. Eu senti melhor. Aí você começa a introduzir um de cada vez de volta, se os três faz mal, ou um ou dois. Às vezes pode ser os três, às vezes pode ser o açúcar. Bom, aí você sabe que açúcar você vai ter que tirar da tua vida. É uma questão de um princípio, saber que eu tenho fator de origem. Se eu não eliminar o fator de origem, ele nunca vai ficar curado de forma geral, né? Então, pensar nesses dados, que é uma coisa simples, é importante. Outra coisa importante nessa questão respiratória que o pessoal acha estranho é a ingesta de líquido. Então, eu preciso beber uma quantidade razoável de água. A gente fala que tem que tomar no mínimo 3 vezes o teu peso do corpo em água. Então, se você pesa 70 kg, multiplica por 3, são 2,1. Quer dizer, tem que tomar no mínimo 2 litros de água. Por quê? A função, parece engraçado, mas se você pegar agora no inverno, você sopra assim no espelho, por que fica aquele vapor? É água saindo aqui da tua respiração. Então, o pulmão e a parte da narina toda é muito importante para esse processo de hidratação e eliminação do líquido interno do corpo. Então, se eu tomar pouca água, eu vou ressecar todo esse sistema aqui. Então, a importância de beber água mesmo no inverno, que as pessoas acabam não fazendo isso. Então, é importante perceber essa diferença. Então, a gente fala assim: quando eu faço a acupuntura, eu consigo aliviar os sintomas todos, né? Se a pessoa quiser fazer a vida inteira, também não há nenhum problema. O que a gente fala é que a acupuntura ajuda você a colocar nos eixos. Você tem que mudar o que está causando esse tipo de problema, senão ele vai acabar voltando, isso não tem dúvida nenhuma. Isso faz parte exatamente de como funciona o nosso sistema orgânico. Quer dizer, eu preciso corrigir aquilo que gera o problema para que o problema possa desaparecer. Agora, eu posso, como eu digo sempre, pessoal, você pode tomar o veneno e o antídoto, tomar o veneno e o antídoto. Então, quer dizer, você sabe que esse remédio que você usa para tirar aquela crise de asma, aquelas bombinhas todas, alivia. Mas por que ele volta? Porque você não muda o que você está fazendo. Então, por exemplo, se você mora num ambiente poluído, uma das coisas vai pensar: mas será que eu tenho que continuar morando nesse ambiente? Por exemplo, Criciúma, por exemplo, que é a região de Criciúma, é uma região que teve muita mineração no passado. Então, existe no ar de Criciúma, assim, pela combinação da umidade, da pirita do carvão, que é o que libera o enxofre e tal. Então, no ar de Criciúma existe uma concentração muito pequena, mas tem, que nós respiramos ácido sulfúrico e ácido sulfídrico. Então, você combina a água, que é H2O, mas o enxofre, que é S, dá H2SO3, que é ácido sulfídrico, e H2SO4, que é ácido sulfúrico. Então, por isso que aqui na região de Criciúma é muito frequente os quadros de conjuntivite, rinite, sinusite, dermatite. Por quê? Esse processo continua contínuo. Então, se você tem um quadro de bronquite grave, asma ou rinite, o que eu aconselho? Mude para um lugar onde não tem essa poluição, certo? Não dá bom. Então, eu tenho que saber que vai continuar com isso e saber que não vai ser curado. Então, é importante pensar. Então, se você mora numa casa, num bairro próximo de uma empresa, de uma indústria que está um monte de poeira que você vê lá, qualquer, seja de carvão, seja do azulejo, isso também acaba causando problema. Então, lembra que o pessoal tinha na mineração a pneumoconiose, o pessoal trabalha em indústria de cerâmica, silicose, tudo isso aqui acaba gerando acúmulo no pulmão e vai tendo problema. Então, lembrar que isso faz parte de um processo simples. Outra coisa importante, além de aprender a respirar, atividade física, para poder expandir essa parte do pulmão. Outro fator, dormir cedo e acordar também, isso é fundamental. Então, a gente fala sempre que a orientação que a gente coloca é que o tratamento, a cura de uma doença, depende da tua participação, que é um doente, de seguir a orientação que o médico te dá.
Não existe um milagre, não existe uma mágica, né? Mesmo as questões, quando você pega os milagres que é citado na Bíblia lá de Cristo, ele fala: o que você deseja? Quero andar, então levanta e anda. Eu quero enxergar, então abre o olho e enxerga. Então, quer dizer, a fé ou a cura depende primeiro do doente, para acreditar que ela melhora. Então essa seria a dica dessa terça-feira para a questão da acupuntura. Eu trato vários pacientes realmente com asma, com bronquite, com isso há muito tempo, e além do que a gente usa os suplementos nutricionais para melhorar a energia do corpo, a disposição e liberar parte, que são os antialérgicos nesse sentido. Então uma boa terça-feira para todos e até a próxima.